Oi, meus queridíssimos alunos do CJB. Nessa aula de número 10, a gente vai continuar falando de bioquímica, né? Bioquímica parte 7, tá mais perto, tá no finalzinho desse assunto, viu? Não se preocupe. Nessa bioquímica parte 7, a gente vai falar de ácidos nucleicos parte 1. Eu vou apresentar para vocês ácidos nucleicos e vou falar sobre DNA. Aí, em ácidos nucleicos parte 2, a gente fala de RNA, beleza? Então vamos que vamos, logo para o nosso primeiro slide, para a gente explorar com muita qualidade esse assunto. Então, pessoal, ácidos nucleicos. Tio, o que são ácidos nucleicos? Ácidos nucleicos são macromoléculas, ou seja, são polímeros, formados pela junção de moléculas menores, ou seja, de monômeros, que são os nucleotídeos. Então, os ácidos nucleicos são macromoléculas, entenda moléculas muito grandes, né? Formadas pela junção de muitos nucleotídeos, ou seja, são polinucleotídeos, beleza? Professor, então, se os ácidos nucleicos são formados de nucleotídeos, como é um nucleotídeo? O nucleotídeo é formado de 3 partes, ok? De um fosfato, de uma pentose e de uma base nitrogenada. A gente sempre representa esquematicamente um nucleotídeo dessa forma, ok? Então, um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Perceba que fosfato é fosfato, PO4 3-, né? Um íon composto, e não varia. Mas a pentose, que é um monossacarídeo com 5 carbonos, como a gente estudou lá em carboidratos, né? Muitas e muitas aulas no passado, né? A pentose é um monossacarídeo com 5 carbonos. A pentose varia. Perceba que a pentose pode ser uma ribose ou uma desoxirribose, ok? A base nitrogenada também pode variar. A base nitrogenada ela pode ser púrica ou ela pode ser pirimídica. Então, se púrica, adenina e guanina. Se pirimídica, citosina, uracila e timina. A gente representa aí por suas iniciais, ok? Então, ótimo. Então, o nucleotídeo é formado de 3 partes, fosfato, pentose e base nitrogenada. O fosfato não varia. A pentose, esse monossacarídeo com 5 carbonos, pode ser uma ribose ou pode ser uma desoxirribose. E essa base nitrogenada pode também ser púrica ou pirimídica, né? Púrica é adenina e guanina. Tem até uma frasezinha, quer dizer, um nomezinho lá do tempo de meu avô, muito antigo mesmo, que é você lembrar do nome pulga, né? PU para lembrar que é base púrica e GA para lembrar que é guanina e adenina, né? E lembrar do nomezinho PICUT, né? PI para lembrar que é pirimídica e CUT para lembrar que é citosina, uracila e timina. É uma regra aí, é um macete muito antigo, né? Mas é sempre muito bom. Então tá aí os nucleotídeos formados por um fosfato, uma pentose, ribose ou desoxirribose, bases nitrogenadas, púricas ou pirimídicas, purinas ou pirimidinas. Estão aí quais são as púricas e quais são as pirimídicas. Vamos avançar no conteúdo para a gente chegar até DNA, porque essa aula, o foco é entender o DNA. Professor, mas quais são os tipos de ácidos nucleicos? Então, eu já entendi que os ácidos nucleicos são formados de nucleotídeos, né? São polinucleotídeos. Já entendi que os nucleotídeos, por sua vez, têm um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Mas e quais os tipos de ácidos nucleicos? Nós temos 2 tipos de ácidos nucleicos, o ácido desoxirribonucleico e o ácido ribonucleico, ou seja, o DNA e o RNA. Nessa aula, a gente vai investir nossa energia no sentido de devassar o DNA, de entender todas as peculiaridades do DNA para o Enem, para o vestibular tradicional, obviamente, né? Porque DNA é muito complexo, né? Então, a gente, lógico, vai falar o que é preciso a gente saber para responder questões do Enem, questões de vestibular tradicional, ok? E depois de estudar de forma certa e adequada o DNA, aí na aula vindoura, na aula que vem, a gente fala de RNA.
beleza? Então vamos para o DNA. O DNA, ou seja, o ácido desoxirribonucleico, né? O DNA é sempre muito importante a gente saber, porque o DNA é nosso material genético, né? O material genético meu, o material genético de vocês, o material genético de todo e qualquer ser vivo é o DNA, ok? Apenas os vírus, né? Alguns tipos de vírus que podem ter como material genético, em vez do DNA, o RNA, né? Os famosos vírus de RNA, como por exemplo o próprio SARS-CoV-2, né? O vírus causador do Covid-19, ok? Mas, tirando os vírus, que são seres vivos, entre aspas, né? Todos os outros organismos biológicos têm DNA, ácido desoxirribonucleico, como material genético. Então, veja a importância da gente estudá-lo. Então, veja. Então, o DNA ele é formado por desoxirribonucleotídeos. O RNA a gente vai ver que é formado de ribonucleotídeos, ok? Mas deixa o RNA para a próxima aula. O DNA é um ácido nucleico. E se é um ácido nucleico, então é formado de nucleotídeos. Os nucleotídeos que formam o DNA a gente chama de desoxirribonucleotídeos. O que os desoxirribonucleotídeos têm de especial? Os desoxirribonucleotídeos vão ter um fosfato, como qualquer nucleotídeo, vai ter uma pentose, que é sempre a desoxirribose, por isso que desoxirribonucleotídeo é desoxirribonucleotídeo, porque a pentose é sempre a desoxirribose. E as bases nitrogenadas é timina, adenina, citosina e guanina. Então perceba que nos nucleotídeos de DNA, nos nucleotídeos que formam a molécula DNA, ou seja, nos desoxirribonucleotídeos, não há de se falar em ribose, há de se falar em desoxirribose. Não há de se falar em uracila, há de se falar em timina, adenina, citosina e guanina. Então, já dá para a gente imaginar que esse negócio de ribose e esse negócio de uracila é coisa dos nucleotídeos de RNA, okay? Dos ribonucleotídeos, tranquilo? Então, tá aqui um nucleotídeo, representação esquemática, lógico, de um nucleotídeo que forma o DNA. Vai ter um fosfato, vai ter uma pentose, que é sempre a desoxirribose, e vai ter bases nitrogenadas, que é a adenina, guanina, citosina e timina. Ok? Tranquilo? Então, professor, mas como é a molécula do DNA? Vamos ver a molécula do DNA já no próximo slide. Vamos para lá. Então, pessoal, a molécula do DNA, segundo Watson e Crick, né? Watson e Crick, 1953, eles criaram esse modelo em dupla hélice. É muito interessante e por conta disso eles ganharam o Prêmio Nobel em 1962, ok? Então, isso é muito interessante. Eu costumo dizer o seguinte, que a molécula mais famosa é a molécula do DNA. Sem sombra de dúvidas, todo mundo conhece a molécula do DNA. Até mesmo quem nunca estudou biologia na vida, ao ver uma molécula de DNA, a identifica como sendo a molécula do DNA, ok? Porque ela é muito famosa, ok? E acho interessante que essa corrida para entender a molécula do DNA começou a partir de 1944, que em 1944 foi provado definitivamente que o material genético era o DNA. Então, todo mundo passou a ficar interessado em entender a molécula do DNA. E esses dois cientistas, Watson e Crick, em 1953, fizeram o modelo em dupla hélice, que é o modelo que a gente aceita até hoje, ok? Então, o segundo modelo em dupla hélice, a molécula do DNA é formada por uma dupla sequência de nucleotídeos, ou seja, uma sequência de nucleotídeos da esquerda, uma sequência de nucleotídeos da direita, né? Uma dupla sequência de nucleotídeos, né? Então, segundo esse modelo, a molécula do DNA é formada por uma dupla sequência de nucleotídeos, e essa dupla sequência de nucleotídeos, sequência de nucleotídeos da esquerda, sequência de nucleotídeos da direita, como eu falei, né? Está organizado em dupla hélice, né? E unidos os nucleotídeos da esquerda aos nucleotídeos da direita, ou seja, a fita da esquerda à fita da direita, por pontes de hidrogênio. E essas pontes de hidrogênio acontecem entre as bases nitrogenadas, beleza? Vamos entender isso aos poucos, né? Vamos tentar entender essa frase aqui que eu coloquei para vocês.
Para tanto, eu peguei uma célula vegetal, né? Então, aqui eu tenho, poderia pegar uma célula animal, poderia, mas peguei uma célula vegetal. No núcleo da célula, eu peguei o cromossomo, ok? No núcleo dessa célula aqui tem vários cromossomos. No caso da espécie humana são 46, né? Então, eu peguei um cromossomo e desse cromossomo eu tirei o DNA, porque o cromossomo é DNA mais proteínas, né? Eu peguei o DNA cromossomal. E você vê, ao olhar o DNA cromossomal, o DNA que forma o cromossomo, que realmente o DNA é formado por uma dupla sequência de nucleotídeos, uma sequência de nucleotídeos da esquerda, sequência de nucleotídeos da direita, e ou seja, duplex, né? Uma dupla fita, né? Então, e essa fita, em relação à outra, elas estão organizadas de forma helicoidal, ok? E a fita da esquerda está ligada à fita da direita por pontes de hidrogênio que acontece entre suas bases nitrogenadas. Costumo dizer que a molécula DNA parece uma escada de pedreiro, né? O corrimão da esquerda, a sequência de nucleotídeos da esquerda. O corrimão da direita, a sequência de nucleotídeos da direita. E o corrimão da esquerda está ligado ao corrimão da direita, da escada de pedreiro, pelos degraus. Os degraus seriam como se fossem as pontes de hidrogênio. Só porque a molécula do DNA não é linear, que nem uma escada de pedreiro. Mas se eu pudesse pegar a escada de pedreiro e torcer a escada de pedreiro, aí ficaria tal e qual uma molécula do DNA. Aqui parece a escada de pedreiro torcida, né? Mas a gente pode olhar com mais acuidade, com mais detalhes, essa molécula de DNA. Para tanto, peguei um zoom aqui para a gente ver que a molécula de DNA é uma sequência de nucleotídeos da esquerda, uma sequência de nucleotídeos da direita. Veja, eu tenho aqui um nucleotídeo, outro nucleotídeo e outro nucleotídeo, né? Aí, nucleotídeo tem um fosfato, uma desoxirribose, porque é o DNA, né? E uma base nitrogenada. Aqui eu tenho outro nucleotídeo, né? Um fosfato, uma desoxirribose e uma base nitrogenada. Professor, como é que o nucleotídeo da esquerda se liga ao nucleotídeo também da esquerda? Nucleotídeos da mesma fita se ligam por ligação fosfodiéster. Então, aqui é uma ligação fosfodiéster, né? A ligação fosfodiéster acontece sempre entre o carbono 3 da desoxirribose de um nucleotídeo com o fosfato, que está no carbono 5, do outro nucleotídeo. Então, eu tenho esse nucleotídeo da esquerda, da minha esquerda, lógico, e tenho esse outro nucleotídeo aqui da minha esquerda. Nucleotídeos da mesma fita se ligam sempre com ligação fosfodiéster. E essa ligação fosfodiéster acontece sempre entre a desoxirribose de um e o fosfato do outro. A desoxirribose no carbono 3, ó, que é o carbono 1, 2, 3. No carbono 3, da desoxirribose de um com o fosfato do outro, ok? Aqui da mesma forma, o nucleotídeo de um lado está ligado ao nucleotídeo do mesmo lado através de uma ligação fosfodiéster. Essa ligação fosfodiéster acontece entre a desoxirribose de um e o fosfato do outro. Do outro lado, tal e qual, um nucleotídeo da minha direita está ligado ao outro também da minha direita através de uma ligação fosfodiéster, que acontece entre o fosfato de um e a desoxirribose do outro, ok? Ligação fosfodiéster. Veja só, aqui do mesmo jeito, ligação fosfodiéster. Então, fosfato de um, a desoxirribose do outro. Professor, mas como é que os nucleotídeos da minha esquerda estão unidos aos nucleotídeos da fita da direita? Através de pontes de hidrogênio. Então, os nucleotídeos da fita da minha esquerda estão ligados aos nucleotídeos da fita de minha direita, né, por pontes de hidrogênio. E essas pontes de hidrogênio acontecem entre as bases nitrogenadas. Professor, mas acontece aleatoriamente? De qualquer forma? Não, segue uma lógica. É sempre T com A, C com G, né? Tá numa CG. Tá numa CG. Assim que eu lembrei quando eu estava no ensino médio. Tá numa CG. Então, T com A, C com G. Ou seja, é sempre timina com adenina, citosina com guanina. Entre timina e adenina, perceba que é duas pontes de hidrogênio. Entre citosina e guanina, 3 pontes de hidrogênio. Então, ficou muito fácil. Então, o DNA é uma dupla sequência de nucleotídeos, uma sequência da esquerda e uma sequência da direita.
A gente pode ver aqui, sequência da esquerda, sequência da direita. Nucleotídeos da esquerda estão ligados a outros da esquerda por ligações fosfodiéster. Nucleotídeos da direita estão ligados a outros da direita por ligação fosfodiéster, que acontece entre o fosfato de um e a desoxirribose do outro. E nucleotídeos de uma fita estão ligados aos nucleotídeos de outra fita por pontes de hidrogênio, que acontecem entre suas bases nitrogenadas, seguindo a lógica T com A, C com G, timina com adenina, citosina com guanina. Entre timina e adenina, sempre 2 pontes de hidrogênio. Entre citosina e guanina, sempre 3 pontes de hidrogênio. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho 3 pontos de hidrogênio, então eu sei que aqui é citosina ou guanina. Se aqui for citosina, aqui vai ser guanina, ok? Se aqui for guanina, aqui vai ser citosina, tranquilo? Eu quero que vocês prestem atenção também que a molécula do DNA, ela tem uma orientação antiparalela, ou seja, enquanto uma fita está subindo, enquanto uma fita está descendo, a outra está subindo. Como assim, professor? Então, a molécula do DNA ela é organizada em dupla hélice e tem a mesma direção, mas sentidos vetoriais opostos, né? Tem sentidos vetoriais opostos, ou seja, é antiparalela. Eu quero que você entenda o seguinte, que se uma fita, a fita que tem o fosfato para cima, ela é chamada de ponta 5'. Então, onde o fosfato está para cima, 5'. Se aqui é 5', a outra ponta é obrigatoriamente 3'. E a outra fita é o oposto. Veja, é fácil de entender. Onde o fosfato está para cima, é 5'. A outra ponta é 3'. A outra fita complementar é obrigatoriamente o oposto, 3', 5'. Professor, por que isso? Veja só, aqui é o carbono 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é o oxigênio, aqui é um oxigênio. Então, são 5 carbonos, né? Carbono 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui é o carbono 5. Como o carbono 5 está para cima, que é o carbono onde o fosfato está ligado, então aqui é a ponta 5', né? Se o carbono 5 está para cima, lá na outra ponta, quem vai estar para baixo é o carbono 3'. Então, por isso que aqui é 5', 3'. Do outro lado, vai ser o oposto. Perceba que quem está para cima não é mais o fosfato, é o carbono 3. Ó, 1, 2, 3. Por isso que a extremidade 3'. Se aqui é a extremidade 3', aqui é 5'. Então, eu quero que você entenda que é sempre assim. A molécula do DNA, portanto, tem orientação vetorial oposta, ou seja, é antiparalela. Se uma é 5', 3', a outra fita é obrigatoriamente 3', 5'. É sempre assim. Não se preocupe que a gente vai ter nessas férias, né, aulas só de resolução de questões. E aí eu vou, né, retomar isso na forma de questões para a gente reforçar ainda mais tudo isso que eu estou falando para vocês. Vamos para o próximo slide. Agora, regra de Chargaff. A regra de Chargaff eu vou mostrar para vocês, mas eu quero também, no futuro, né, lá nas férias, nas aulas de questões, vou trazer uma questão de regra de Chargaff. Mas a regra de Chargaff é muito, muito fácil. O que é que diz a regra de Chargaff? Em uma molécula de DNA, a quantidade de timina é igual à quantidade de adenina, assim como a quantidade de citosina é igual à de guanina. O que faz muito sentido. Se as timinas estão ligadas às adeninas, né, T com A, C com G, então a quantidade de timina é igual à quantidade de adenina, né, porque uma está ligada à outra. A quantidade de citosina é igual à quantidade de guanina. Óbvio, porque as citosinas estão ligadas às guaninas. Então, o tanto de citosina que eu tenho é o tanto de guanina que eu tenho. Professor, pois esse homem não é um gênio. Porque isso até eu chegaria a essa conclusão. Se as timinas estão ligadas às adeninas e as citosinas estão ligadas à guanina, então a quantidade de um é igual à quantidade de outro. Mas eu quero que vocês saibam que o Chargaff ele chegou a essa conclusão antes de 1953, ou seja, antes do Watson e Crick descobrirem o formato da molécula do DNA em dupla hélice, ok? Inclusive, essa regra de Chargaff influenciou no pensamento de Watson e Crick a dupla hélice, ok? O pensamento em dupla hélice, tranquilo? Mas, enfim, então ele realmente foi muito genial. Fazendo análises bioquímicas, ele chegou a essa conclusão, que T sobre A é igual a 1 e C sobre G é igual a 1, ou seja, timina
igual a adenina, citosina igual a guanina. Professor, mas quais são as aplicações práticas da regra de Chargaff, né? A aplicação prática da regra de Chargaff ou as aplicações práticas da regra de Chargaff. Então, duas aplicações que eu acho importante. Você pensa assim, se um ácido nucleico tem diferentes quantidades de timina e adenina e de citosina e guanina, então não é uma molécula de DNA. Então, você vendo uma questão, eu tenho um ácido nucleico, a questão diz, eu tenho um ácido nucleico, e esse ácido nucleico tem 25% de citosina, 25% de citosina e 30% de guanina. Opa, a quantidade de citosina era para ser igual à quantidade de guanina, mas está díspare, está diferente, né? Portanto, aí não é DNA, é RNA. Porque para ser DNA, citosina e guanina tem que ser igual, segundo a regra de Chargaff. Tranquilo? Outra forma é, se a gente souber a porcentagem de uma das bases nitrogenadas, tem como descobrir, inferir a porcentagem das outras. É muito fácil. Trouxe até um exemplo aqui bem simplesinho mesmo, ok? Mas a gente vai trazer questões para a gente responder. Exemplo. Em uma molécula de DNA, existe 20% de timina. Qual a porcentagem das outras bases nitrogenadas presentes nessa molécula? E aí? Fácil, não é fácil? É fácil. Segundo a regra de Chargaff, se desse DNA, aí vocês podem anotar aí direitinho, porque eu não tenho a oportunidade de poder riscar aqui, né? Ou saudade do quadro. No próximo semestre, se Deus quiser, a gente vai estar no quadro e a gente vai desenhar, riscar. E a aula sempre é mais interessante no quadro. Eu adoro fazer meus esqueminhas no quadro, estou sendo forçado a fazê-los em slide. Mas a gente chega, vamos voltar ao normal. Vamos lá. Então, em uma molécula de DNA, existe 20% de timina. Então, qual a porcentagem das outras bases nitrogenadas? Então, segundo a regra de Chargaff, como é fácil? Se eu tenho 20% de timina, então eu também 20% de adenina. Então, adenina, 20%. Ok? Aí, no universo de 100%, se eu tenho 20% de timina e 20% de adenina, eu tenho 40%. Aí sobra 60%. Esse 60% eu vou distribuir de forma igualitária entre citosina e guanina. Então vai ser 30% de citosina, 30% de guanina. Então veja como é fácil. Então eu tenho 20% de timina. Tem como eu saber a porcentagem das outras bases? Tem. Porque se eu tenho 20% de timina, então eu vou ter esse 20% de adenina. Então, 20% de um e 20% do outro, 40%, sobrou 60%. Eu vou distribuir de forma equânime, né? De forma igualitária, 30% de citosina, 30% de guanina. Pronto, achei. Então, a resposta seria 20% de adenina, 30% de citosina, 30% de guanina. Resolvido. Tranquilo? Vamos para o último slide. Então, pessoal, veja só. As etapas da duplicação do DNA. O DNA tem várias e várias etapas na sua duplicação, mas eu aglutinei em apenas 3 etapas. Veja como seriam essas 3 etapas que eu trouxe para vocês. Primeira etapa. O DNA se abre de ponta a ponta. Então, no primeiro momento, o DNA se abre de ponta a ponta, né? Ou seja, a fita da esquerda se separa da fita da direita. Okay? Para isso, utiliza-se uma enzima chamada de enzima helicase. A enzima helicase passa abrindo a fita da esquerda, separando-a da fita da direita, como se fosse um REC, né? Abrindo a fita da esquerda da fita da direita. Aí, conforme o DNA vai se abrindo, né? A fita da esquerda vai se abrindo da fita da direita, a enzima DNA polimerase vai sintetizando duas novas moléculas, duas novas fitas. Então, veja. Então, olha, a enzima helicase está abrindo o DNA, né? A fita livre, outra fita livre. E conforme o DNA está se abrindo, como eu estou mostrando aqui, a enzima DNA polimerase vai utilizando essas fitas livres como molde para produzir uma nova fita de DNA, ok? Então, o mais interessante é que a DNA polimerase só sintetiza uma nova fita no sentido 5 linha, 3 linha, o que vai deixar tudo muito complicado. Porque, veja, eu sei que o DNA tem uma orientação antiparalela, ou seja, se essa fita aqui é 3 linha, 5 linha,
essa outra é 5' 3', né? Orientação antiparalela. Se essa aqui é 3', 5', essa aqui vai ser 5', 3'. E aí, se essa aqui é 3', 5', essa nova fita tem que ser 5', 3'. E aí a DNA polimerase, ela vai produzir justamente no sentido que a fita está sendo aberta. O DNA está se abrindo. Conforme o DNA está se abrindo, essa fita 5', 3', 5', está servindo de molde para a DNA polimerase produzir a fita nova, sempre no sentido 5', 3'. Tá ótimo. Então a fita vai abrindo e o DNA polimerase, como aqui é 3', tá ótimo para a DNA polimerase, que ela vai produzindo a fita no sentido 5', 3', que ela só sabe produzir 5', 3', ok? Primeiro vem uma enzima chamada de primase, que produz esse prime aqui, esse iniciador. A partir desse iniciador começa a replicação, ok? Ou seja, essa fita 5', 3', 5', vai servindo de molde para produzir uma 5', 3', sempre. Agora o problema é a outra fita, porque a outra fita é 5', 3'. Então, a DNA polimerase vai ter que produzir a nova fita voltando, porque ela não consegue produzir 3' para 5', sempre 5' para 3'. Então, a DNA polimerase, na fita 3', 5', ela não vai ter problema, porque ela vai replicar no sentido da abertura, Já na fita 5', 3', ela vai ter problema, porque ela vai ter que replicar no sentido oposto da abertura. Ou seja, abriu um pouquinho, produziu uma fita 5', 3'. Abriu mais um pouquinho, produziu mais outro pedaço 5', 3'. Abriu mais um pouco, produziu mais outro pedaço 5', 3'. Ou seja, na fita 3', 5', a DNA polimerase vai produzindo no sentido da abertura. Já na fita 5', 3', ele vai produzindo no sentido contrário da abertura. Por isso que essa fita aqui é chamada de fita líder, porque ela é sintetizada no sentido da abertura. Já essa outra aqui é chamada de fita retardada, porque ela vai sendo sintetizada no sentido oposto à da abertura. Tudo isso acontece porque a DNA polimerase só sabe sintetizar no sentido 5', 3', não sabe no sentido oposto, ok? O fato é que as novas fitas que foram sintetizadas, essa aqui no sentido da abertura e essa aqui no sentido contrário da abertura, essa que é produzida no sentido da abertura, né? Essa que é 5', 3', só precisa de um prime, né? Só precisa de iniciador. Esse aqui não, esse precisa de vários iniciadores, né? Para cada fragmento, que a gente chama inclusive fragmento de Okazaki, né? Depois esses primes vão ser tirados, até porque esses primes eles são de RNA, eles vão ser tirados, ok? Então veja, o fato é o seguinte, que as novas fitas, como eu disse, essa que foi produzida no sentido da abertura e essa que foi produzida para e passo, né, no sentido contrário da abertura, a fita líder e a fita retardada, né? Então essas novas fitas se ligam à fita molde, né, e produzindo duas novas moléculas de DNA. Então perceba, então tem o DNA vai se abrindo. Conforme ele vai se abrindo, ele vai sendo replicado. Um no sentido da abertura, outro no sentido oposto à da abertura, fita líder e fita retardada, pois a DNA polimerase só produz no sentido 5', 3'. E aí o DNA vai abrindo e a fita molde vai sendo, vai servir de molde, né, porque é uma fita molde, para a produção de duas novas fitas. Uma no sentido da abertura, no sentido contrário. No final de tudo, eu vou ter duas moléculas de DNA. Perceba que o processo é semiconservativo. Por quê? Porque cada molécula do DNA, metade vem do DNA original e outra metade é recém-sintetizada. Por isso que o processo é semiconservativo. Metade do DNA original e metade recém-sintetizada. Professor, quando é que o DNA replica? O DNA replica um pouco antes da célula se dividir em duas, para ir metade do material genético para uma célula filha e a outra metade para outra célula filha. Por isso que uma célula minha que tem 46 moléculas de DNA, quando sofre uma mitose,
dando origem a 2 células filhas, cada uma das células filhas também tem 46 moléculas de DNA. Então, perceba que a célula mãe tinha 46 moléculas de DNA e se dividiu em 2 células filhas. E cada uma das células filhas também tem 46 moléculas de DNA. Por quê? Porque a célula mãe, cada um desses DNA sofreu uma replicação para ir a mesma quantidade para uma célula filha e para outra célula filha. E com isso, o mesmo material genético que a célula mãe tinha, as células filhas também têm. Ou seja, as células filhas são clones uma da outra e clones da célula original. Portanto, é o que a gente chama de hereditariedade, as características sendo passadas de uma geração de células para outra geração de células de nosso corpo. A gente chama isso, inclusive, de herança horizontal, né? Diferente da herança vertical, que é aquela que eu passo para o meu filho. Enfim, mais detalhes sobre isso a gente vai desenvolvendo na próxima aula e também na resolução de questões que vai ser durante as férias. Então, tchau, pessoal. Até nosso próximo encontro.